E bora florescer hoje, galera! Tô eu aqui de novo para falar sobre técnicas de vendas. Já deixa um joinha aí, já se inscreva no canal, por favor. E bora lá para as técnicas. Pegue um papel, uma caneta, anote direitinho que eu tenho certeza que você vai gostar. Existem várias técnicas dentro do telemarketing, várias técnicas comportamentais que nós precisamos ter para conseguir falar com o cliente, para conseguir abordar o cliente, para conseguir continuar a ligação com o cliente. Existem técnicas na hora de se falar, ou seja, técnicas no nosso tom de voz. Existem técnicas na nossa postura. Então, no tele existem diversas formas aí de se utilizar para que a venda ela seja uma venda bem feita, para que o atendimento seja um atendimento bem feito. E, enfim, hoje eu vou passar para vocês um passo a passo que é muito importante. É uma técnica que pode ser utilizada também nas vendas pessoais, mas dentro do tele ela é muito utilizada porque ela faz com que nós tenhamos aí uma linha de raciocínio, que a gente crie um esboço do que o cliente precisa, de quem é aquela pessoa que nós estamos falando. Então, nós precisamos seguir esse passo a passo para a gente conseguir conversar com esse cliente, finalizar uma ligação feita redondinha, né? A gente fala que é uma venda bem completa. Então, vamos lá para essas técnicas. Bom, gente, então, uma das técnicas principais no telemarketing é você saber ter início da ligação, ter argumentos no meio da ligação e conseguir finalizar aquela ligação de uma forma correta, mesmo que ela não tenha sido uma venda. Mas você precisa aprender a desenvolver aquela ligação, o desenrolar daquela conversa com o cliente dentro de uma linha de raciocínio, dentro de toda uma história que nós fazemos ela através de um script. A gerência, a supervisão desenvolve esse script para que você consiga se desenrolar com o cliente no decorrer da ligação, tá? Então, o primeiro passo muito importante dentro do atendimento que está no script é a abordagem. Então, a abordagem é o passo mais importante, porque é o passo que faz com que você consiga fisgar o cliente, consiga chamar a atenção dele para que ele ouça você e aí sim você vai conseguir dar continuidade na sua ligação. Então, a abordagem é o primeiro passo da técnica que eu falei, que precisa existir para que você consiga fazer uma boa venda. A abordagem é quando você entra em contato com o cliente e fala com ele. Boa tarde, senhor Geraldo, aqui é a Noemi da empresa Florescer. E aí, quando você fala isso, quando você passa para o cliente uma entonação de voz dentro de um tom bom, quando você demonstra sorriso na voz, né? Porque o cliente sente isso, ele te ouve, ele percebe, opa, não é uma operadora de telemarketing qualquer que está me ligando, não é uma operadora que está triste, que está cansada, né? Então, é muito importante a gente saber abordar o cliente, tá? Eu vou falar disso no PAP, mas no telemarketing precisa que a voz da pessoa seja boa, seja uma voz com bom tom, num bom tom. Então, se você é uma pessoa que fala baixo demais, procura desenvolver mais o tom da sua voz, aumente um pouco mais esse tom. Tenha postura no tom da voz, né? É muito importante. E aí entra as outras técnicas que eu vou falar, que tem que ter de postura, para que a gente consiga passar essa ideia para o cliente de que é uma pessoa que está feliz trabalhando, que está passando credibilidade. Então, tudo isso existe técnicas para que você consiga desenvolver direito a venda no telemarketing. Então, a abordagem é muito importante. Entrou em contato com o cliente,
passa alegria para ele, passa credibilidade para ele, fala sério, mas ao mesmo tempo passe alegria para o cliente. Entenderam, gente? A primeira parte de abordagem é a parte mais importante, porque é a parte que você consegue falar com o cliente. Se você não conseguir fazer isso direito, acabou a ligação ali. Estava esquecendo de passar mais uma informação sobre a questão da abordagem. A pessoa não é bom que tenha uma voz baixa demais e também não pode ter uma voz alta demais. Precisa ter um tom de voz médio, um tom de voz que seja bom, né? Nada muito alto, não ligue para o cliente gritando e também não ligue falando baixinho demais, porque o cliente não vai te atender. Imagina só, eu ligar para você e falar: boa tarde, aqui é a Noemi. O cliente vai desligar, né? Agora, se você falar: boa tarde, aqui é a Noemi, eu sou da empresa Florescer, o cliente vai te atender. Bom, gente, então, o segundo passo, que é um passo muito importante, ele que faz com que nós consigamos aí um grande resultado na venda ou um resultado na ligação, no atendimento com o cliente, é a sondagem. Para eu descobrir a necessidade do cliente, eu preciso fazer uma boa sondagem. Então, eu vou dar um exemplo de uma vendedora de filtro de água. Ela entrou em contato com o cliente, fez uma abordagem muito boa, conseguiu chamar a atenção do cliente para que ele continuasse ouvindo ela. E aí, ela começa a fazer perguntas para esse cliente. Tipo assim: senhor Geraldo, hoje qual é o filtro que o senhor utiliza? Pode ir direto ao ponto, não tem problema. Ele vai te falar, ele vai falar qual é o filtro que ele usa. É feita manutenções nesse filtro? De quanto em quanto tempo é feito manutenções no seu filtro? Começa a fazer pergunta para o cliente, todas as perguntas que você aprendeu sobre o seu produto. Por isso que é muito importante você entender muito bem do seu produto, porque você vai conseguir, através dele, saber o que ele tem de bom, e eu vou perguntar se o dele também tem isso, né? Você não precisa já falar: ó, o meu tem isso, o seu tem? Não. Você esconde o seu e pergunta só do dele. Tem clientes, alguns clientes que falam: não, me fala o seu, eu quero saber qual é o seu. Se o cliente for muito firme com você, for um cliente que ele quer saber primeiro, ele não quer que você sonde ele já conhece um pouco dessa estratégia, é porque você não soube se impor na ligação, é porque você não soube abordar ele de uma forma bem autêntica para que ele sinta que é uma pessoa que sabe do que ela está falando e eu vou ouvir ela. Então, também tem essa questão, porque geralmente quando a gente entra em contato com o cliente, passa credibilidade, chama a atenção do cliente, ele fica ali ouvindo a gente, ele responde tudo que a gente pergunta para ele. Então, quando ele começa a ficar em cima da ligação, quando ele começa a falar muito na ligação, ele se impõe muito e você acaba tendo que passar informações para ele. Então, é muito importante você saber se impor, você saber se colocar na ligação, para que o cliente não tenha tanta essa abertura de se impor e não deixar você falar nada, tá? Então, continuando, essa pessoa que soube fazer uma boa abordagem, ela vai conseguir tirar todas as informações que ela quiser daquele cliente. Perguntar para o cliente quanto que ele paga, se ele paga mensalmente pelo filtro, qual é o tempo de manutenção que ele tem desse filtro, qual é a garantia que eles dão por esse filtro, como que é o relacionamento dele com a empresa, né? Como que é o atendimento na hora que ele liga, se eles estão preocupados com ele, enfim, ela vai conseguir aí tirar do cliente todas as informações que ela precisa para conseguir passar a proposta dela e conseguir depois argumentar com esse cliente.
Então, a sondagem é extremamente importante. Extremamente importante. Ela precisa ser bem feita e você não pode ter vergonha de fazer ela.